Pessoal, então vamos dar continuidade aqui na página 48 agora, né? Que a gente vai ver a distribuição da população economicamente ativa. Pessoal, olha só, quando eu falo da população economicamente ativa, eu estou falando das pessoas que estão trabalhando ou estão procurando emprego, tá bom? Toda e qualquer pessoa que está trabalhando ou em busca de um emprego, né? Essa população economicamente ativa é a população que vai gerar renda de um país, tranquilo? Então, olha só, nós temos essa população economicamente ativa trabalhando em três setores da economia, três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, gente, é o setor do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Beleza? O setor secundário é o setor da indústria, da indústria de bens, da produção industrial, né, dos mais variados itens e tudo mais. O setor terciário é aqueles prestadores de serviços, por exemplo, né, bancários, professores, policiais, né, comerciantes, tá? Aquele cara que está no comércio lá vendendo, aquele é o setor terciário da economia. Uma coisa interessante que dá para a gente saber se um país é desenvolvido ou não de acordo com o setor, né? Se um país tiver a maior parte da sua população trabalhando no setor primário, esse país não é industrializado. Beleza? Então o que acontece? Setor primário, o pessoal trabalha mais na agricultura, na criação de rebanhos, na criação de bois para o corte, de vacas para o leite, ou de galinhas, né, galiníceos no caso. Então assim, o país que tem a maior parte da sua população trabalhando, né, a pé, economicamente ativa lá, trabalhando no setor primário, isso quer dizer que aquele país não é um país desenvolvido. Por quê? Porque país desenvolvido é um país que possui uma grande parcela da população, principalmente no setor secundário da economia. Secundário, que é o setor industrial, é a indústria que produz a riqueza no mundo, na verdade, né? E o setor terciário também, beleza? Aqui, só um minutinho. Aqui nós temos esses gráficos aqui, né, da página 48, que ele vai mostrar os continentes de acordo com os setores da economia. O verde é o setor primário, então a gente vai ver que a África é um país mais pobre, tá vendo? Porque concentra a maior parte da sua população no setor primário da economia, que é todo esse verde aqui. 64% da população africana está no setor primário da economia. A Oceania já está mais homogeneizada, né? Por quê? Porque nós pegamos a Austrália e Nova Zelândia, que são os dois principais países lá da Oceania, que são países desenvolvidos. Então já, né, já diminuiu aqui. Na Europa, olha só, 51% da população está no terceiro setor da economia, que é o setor terciário, no caso, que é o de prestadores de serviços, que são os comerciantes, são os professores, os policiais. Gente, e 35% está na indústria. Então a indústria, tudo que a indústria produz aqui, ela manda para o setor terciário para ser comercializado. Está vendo que apenas 14% da Europa, apenas 14% da Europa está no primeiro setor da economia, que é o de extrativismo, né? Pecuária, agricultura. Então eles importam muito alimento, principalmente do Brasil. Eles importam muita soja do Brasil para alimentar os bois. Eles importam muito a carne brasileira também, né? Eles importam, né? Então assim, aqui a gente tem esses gráficos aqui, né? Conhecido como gráfico de pizza. Vocês respondam as perguntas de acordo com os mapas e com o gráfico. E aqui, gente, nós temos um texto falando sobre o desemprego na Europa. Não é porque a Europa... Só um minuto. Não é porque a Europa é a região mais desenvolvida, né, o continente mais desenvolvido do planeta, que ela não tem desemprego. Tem sim. Até 2017, tudo isso aqui, né, de acordo com os dados de 2017, a gente vai ver que a zona do euro, né, todos os países que faz parte da UE, os 28 países, hoje são 29 hoje, né? 7,8% da população da União Europeia está desempregada, né? Quando eu falo que toda a União Europeia, estou generalizando, né, pegando os dados que toda a União Europeia, 7,8% está sem emprego dessa população. Mas só que é o seguinte, há países com mais desemprego e há países com menos desemprego. Se a gente parar para analisar e ver hoje, a taxa de desemprego ali da Espanha está entre 12% e 14%. Na Espanha, a gente está falando de um país altamente, né, desenvolvido, assim, um país rico. A Itália também.
tem uma grande parcela da população que também está desempregada, figurando ali entre 9% e 10%. Né? Aí a gente pega a Grécia que teve enfim, uma crise dramática econômica lá que aconteceu, chegou a ter 40% da sua população desempregada, hoje está mais ou menos em 22%, 23% da sua população sem desemprego. Esse texto está falando justamente isso, vocês deem uma lida na apostila e tudo, beleza? Então está falando sobre esse desemprego. Por quê, gente? Porque na verdade o mundo ainda está passando pelaquela crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Desde lá, porque é o seguinte, os Estados Unidos é o país que concentra a maior riqueza do planeta. Se eles estão em crise, é uma cadeia, tipo assim, efeito dominó, sabe? Todos os demais países entrarão em crise, consequentemente. Por quê? Porque todos os demais países dependem economicamente da exportação, da importação dos Estados Unidos. Se eles não compram, se eles não vendem, se eles não produzem, o mundo todo também vai entrar em crise, como aconteceu com o Brasil, né? No Brasil, aqui a gente, em 2008, não sentimos a crise porque o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele injetou dinheiro na economia, né? Ele injetou dólares na economia, então a gente não passou por essa crise. Mas, só que é o seguinte, apenas retardou essa crise, né? Que 2014, 2015, 2016, até 2020, a gente está passando por essa crise justamente, né? Porque não houve uma forma de investimento sólido na economia. Beleza, pessoal? Então isso aqui está falando sobre isso, desemprego na Europa. Outra coisa, vocês façam sempre as tarefas, beleza? Vão fazendo as tarefas aí na casa de vocês. Qualquer dúvida, vocês me falem, que eu tiro as dúvidas de vocês. Aqui, pessoal, era para fazer um trabalho em grupo, que a gente está vendo o que aqui, né? Os movimentos migratórios do planeta, né? A Europa é o continente que recebe mais. A Europa e Estados Unidos, na verdade, né? É o continente que recebe mais imigrantes. Esse gráfico aqui está mostrando justamente isso aqui, né? Todo o planeta quer entrar na Europa, né? A população do planeta quer entrar na Europa, né? O sul da Ásia para a Europa, enfim, a América do Norte, vice-versa, vai e vem. A América Latina, olha só o tamanho do gráfico, a largura da linha da América Latina para a Europa. Então, assim, só que eles têm, né, eles criam proibições, né, eles têm uma política lá de restrições à entrada de imigrantes lá, principalmente africanos e da América do Sul aqui, América Latina, muito grande assim, eles não deixam entrar. E eles têm muito o que nós conhecemos como xenofobia, o cara está colocando aqui, né, ó, imigrantes legais, né, o cara está tentando encaixar aqui em uma dessas formas geométricas que não dá para encaixar, né? Não tem como, eles não aceitam o imigrante lá, né? Principalmente o africano e o da América Latina. Aqui nós temos um grupo de africanos ali da África do Norte ali, né? Mas como se fossem os sírios estão passando por uma convulsão lá, né? Uma guerra civil muito traumática, e eles querem entrar na Europa, só que é barrado, né? Na verdade, aqui nós temos um tapete europeu pegando fogo e o cara querendo atravessar lá, eles não aceitam muito bem, né? Aqui nós temos como se tivesse uma brincadeira aqui, né? Uma charge irônica mostrando um africano jogando um barquinho cheio de pessoas para lá, né? Muitas pessoas para lá, só que eles não aceitam, né? Para chegar no continente europeu. Aqui, mais uma vez, os europeus empurrando as pessoas que querem sair de um determinado navio ou de um trem, não sei explicar muito bem o que é, né? Mas eles não deixam. Aqui nós temos, ó, o símbolo da União Europeia, né? Eles tentando ou mandando todo mundo de volta para os seus países de origem. Aqui vocês têm as 4 perguntas, vocês respondam a pergunta de acordo com os textos e com as imagens, tranquilo? E queria falar um pouco sobre a xenofobia, pessoal. Xenofobia. Deixa eu olhar se o vídeo tá 10 minutos já vai dar de vídeo. Olha só. Quando a gente fala, acho que eu subi demais. Aqui, ó. Aqui, só um minutinho, vamos lá. Aqui nós temos ovelhas brancas expulsando uma ovelha negra, né? Uma ovelha escura. Então isso quer dizer o quê? Que eles não querem que os africanos entrem lá, né? O que é uma xenofobia? Xenofobia é aversão a estrangeiro, é quando uma cultura, né, não aceitam, né, nenhum tipo de como que eu posso dizer assim, de hábitos diferentes, de pessoas diferentes, de etnias diferentes da que eles têm internamente no seu país. Então eles são xenófobos, eles têm ódio, eles têm aversão a estrangeiro. O europeu nem
todos são assim, mas tem um grande contingente populacional da Europa que são xenófobos, eles não gostam, principalmente de africanos e de latino-americanos, né? Então eles expulsando aqui, até 3 ovelhinhas lá, branca e uma preta, uma ovelhinha branca, dando lá uma petalegada na ovelhinha preta, né? É um partido de extrema direita, né? Que existe lá em Paris, se chama UCD, né? Que é a União Democrática de Centro. Eles não aceitam nenhum tipo de população migrante que vem de outras partes do planeta, né? Porque quando a população vem, esse imigrante vem, ele está trazendo uma cultura diferente que pode ser que essa cultura se incorpore à cultura europeia. E eles não querem, entendeu? Eles fecham suas fronteiras, né? A gente tem que entender que a Europa, desde que a Europa começou a colonizar todo o planeta, né? Eles sempre colocaram o europeu, como sendo o centro, né, do universo, né? O eurocentrismo, tudo da Europa sendo mais desenvolvido, sendo melhor, sendo mais que há mais um progresso, né? Eles falam, nós europeus criamos a Revolução Industrial, nós europeus criamos o capitalismo, nós europeus criamos a navegação do mar, nós europeus criamos a república, a democracia. Então eles até hoje se acham, né, os superiores, nem todos, né? Mas existe um grande grupo de pessoas lá que, né, eles são muito xenófobos, são meio que assim, até fascistas, eu costumo dizer. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida vocês tirem comigo lá no WhatsApp, tranquilo? Um abraço.